sombrios, tudo bem? Antes de começar o vídeo, já peço a você que deixe seu like, se inscreva e compartilhe. Gosta do nosso conteúdo e deseja ajudar o canal? Clica no botão de valeu e contribua com o que seu coração desejar ou seja membro. Faça parte do clube de canais, acesse o link na descrição do vídeo e veja qual categoria é mais confortável para você e faça sua inscrição. Também estarei deixando o Pix na descrição do vídeo, caso queira nos ajudar dessa forma. Desde já eu agradeço. Yorick Gael, o Gural, parte 2. Alto, de constituição musculosa e mais velho, seu tio Arturus surgiu com um sorriso largo demais para seu rosto. Seus olhos brilhavam levemente em vermelho. Veias negras pulsantes saíam deles. Ao lado dele estava a mãe de Yorick, inalterada pelo tempo. Continuava bela e cruel. Você cresceu, disse o homem, mas ainda fede a fraqueza. Yorick deu um passo à frente. Eu vim buscar o que você roubou. Seu tio sorriu. Então venha pegar. Nesse momento, a floresta explodiu em um rugido selvagem e ganhou vida como se Arturus a controlasse. Yorick encarava seu tio, e o tempo pareceu desacelerar. Cada farfalhar de folhas, cada estalo de um galho era amplificado em seus ouvidos. O ar ficou mais espesso, carregado com uma energia antiga. O chão abaixo deles tremeu levemente. A terra estava observando. Arturus não atacou. Ele simplesmente inclinou a cabeça e gesticulou em direção ao emaranhado espesso de árvores. Você quer me desafiar, Gael? Tudo bem, mas você fará do jeito antigo, o jeito do sangue. Yorick sentiu um nó frio no estômago. O julgamento das garras. O sorriso do homem mais velho se alargou. Vejo que você não esqueceu de tudo. Yara se colocou entre eles e disse: ele não está pronto. Ele já nasceu pronto, seu tio retrucou, os olhos se voltando para ele. Está no sangue dele. Ele é um Uzumati, nasceu numa lua de sangue. Um Uzumati Gural, que ouve a voz da batalha em seu espírito, preparando-o para lutar contra qualquer ameaça. Está tudo no sangue. Ele só não acredita. Ainda. O olhar de Yorick não deixou seu inimigo. Com determinação na voz, ele perguntou: onde? Seu tio virou-se lentamente, apontando para o leste. O bosque em ruínas. Meia-noite. E venha sozinho. Sem dizer mais nada, ele desapareceu na floresta como fumaça, levando a mãe de Gael com ele. Eles montaram o acampamento novamente a alguns quilômetros de distância, mais profundamente na selva. Yara andava de um lado para o outro perto do fogo. Estava tensa. Ele quer te matar em solo sagrado. Se ele tiver sucesso, os espíritos o reconhecerão como o alfa legítimo. Yorick assentiu, consciente das intenções do tio. E se eu ganhar? Então Mangui, o urso da morte, se revelará para você, Tomé disse calmamente. Como um guerreiro místico, atrairá você para ele e lhe ensinará o maior segredo dos Guraus, o dom de trazer os mortos à vida. Você será o único que poderá lutar com Mangui, o verdadeiro alfa, e ele, seu tio, perderá tudo. Yorick sentou-se de pernas cruzadas na terra, forçando-se a respirar. Então preciso sobreviver ao julgamento. Não é só uma luta, Yara alertou. É um teste. Mangui vê sua alma. Se você não estiver inteiro, se estiver carregando dúvidas, ódio ou medo, ele vai te comer vivo. Yorick fechou os olhos. As memórias arranhavam sua mente. O grito do pai, a traição da mãe, os anos escondendo quem ele era.
Estou com medo, ele admitiu. Yara se ajoelhou em frente dele. Então faça do seu medo seu aliado. Chame por Foebok. Deixe que ele aguce seus instintos. Não os silencie. Seu Gural não precisa de um homem perfeito. Ele precisa de um disposto. Ela pressionou a palma da mão no peito dele. Entre sem nada para provar, apenas algo para proteger. Eles chegaram ao bosque em ruínas 1 hora antes da meia-noite. O ar mudava conforme eles se aproximavam. Uma quietude profunda caiu sobre a selva, como se as próprias árvores estivessem prendendo a respiração. Um anel de antigos monólitos de pedra se erguia da terra, meio engolido por musgo, formando um círculo ao redor de uma clareira onde nenhuma planta crescia. Era o Grove, a arena da luta. No momento em que Iorek entrou, algo dentro dele se agitou. O seu Gural. Não era a criatura furiosa que rugia quando ele lutava, mas algo mais profundo, mais primitivo. Uma memória mais antiga que a linguagem. Seu sangue começou a zumbir com ela, cada batida do coração sincronizando com o ritmo da selva. Seu tio estava no centro do Grove, sem camisa, braços estendidos. Seu corpo estava coberto de marcas ritualísticas. Espirais escuras que se moviam como fumaça sobre sua pele. Eram as espirais negras da Uir. Eu cheguei a duvidar que você viesse, Arturus disse. Teria tornado sua morte mais fácil de aceitar. Não estou aqui para morrer, respondeu Iorek. Arturus sorriu e caiu de quatro, com um estalo nauseante de ossos e carne sendo rasgada. Mas no que ele se tornou, não era um urso, mas em algo pior, uma versão corrompida, enorme, distorcida, com pelos pretos e olhos vermelhos brilhantes. Suas garras eram mais como lâminas, e sua respiração saía em rajadas fumegantes de escuridão. A corrupção da Uir corria em suas veias, infectando sua alma e mudando até mesmo sua besta. Iorek sentiu a mudança chegando para ele também. Seus ossos se alongaram, seus músculos se esticaram e o urso surgiu. Mas diferente da transformação grotesca de seu tio, a de Iorek era limpa e poderosa. Seu pelo era da cor de bronze profundo, os olhos brilhando em ouro. O Grove sussurrou em aprovação. Eles circulavam um ao outro, dois titãs sob o olhar dos velhos espíritos. Então a luta começou, e foi brutal. Arturus entrou com fúria selvagem, garras rasgando cascas e terra. Iorek desviou para a esquerda, então rolou para baixo de um golpe que pretendia arrancar sua cabeça. Ele passou suas garras pelas costelas do urso mais velho, tirando um líquido preto em vez de sangue. O urso corrompido rugiu, o som sacudindo os monólitos. Iorek saltou, colidindo com ele com o peso de um trem de carga. Eles rolaram pela clareira, quebrando raízes e pedras abaixo deles. Dentes encontraram pelos, garras rasgaram a carne, e Mangui se alimentou de cada gota do sangue derramado. Mas quanto mais Iorek lutava, mais ele sentia que não estava apenas lutando por vingança. Ele estava lutando por seu pai, pelos membros inocentes do clã ainda presos sob o governo de seu tio, e por cada parte de si mesmo que ele enterrou por vergonha e medo. Então Mangui respondeu através do Grove. Uma luz dourada irrompeu do chão, envolvendo os membros de Iorek como videiras brilhantes. Sua força aumentou, sua visão aguçou. O urso da morte o havia escolhido. Com um rugido que cortou a noite, Iorek prendeu seu tio no chão. Os olhares deles se encontraram. Isso acaba agora, Iorek rosnou. Mas o Gural corrompido apenas riu, com sangue espumando entre os dentes. É tarde demais.
Você acha que isso era sobre poder? Não, era apenas uma distração. Uma fria compreensão atingiu Yorick. Yara. Ele se virou para correr, mas a explosão de energia escura que irrompeu do peito de seu tio o jogou para trás. A besta corrompida se contorceu em névoa e desapareceu, deixando apenas o eco de sua risada para trás. Yorick estava ofegante no chão, com a visão turva. Tomé apareceu na beira do bosque. Eles a levaram, ele disse. Yara se foi. Yorick se levantou lentamente, com sangue escorrendo de seu lado. Então nós a resgataremos. Tomé assentiu e olhou para as montanhas distantes. Eles estão indo para o norte, para as ruínas de Akankor, para o templo perdido. O maxilar de Yorick se apertou. Seu julgamento havia terminado, mas a guerra havia apenas começado e a selva havia mudado. Não era mais uma aliada viva e respirando. Agora parecia silenciosa e pensativa, observando cada movimento de Yorick. As sombras ficaram maiores e até os animais permaneceram escondidos. A perda de Yara pesava muito em seu peito, mas ele se recusou a deixar a tristeza abatê-lo. Em seu coração, ele agora entendia quem ela era e clamou a Gaia que a protegesse. Tomé liderou o caminho através da vegetação rasteira e densa, movendo-se com uma graça silenciosa que somente alguém nascido na selva poderia dominar. Yorick, ainda dolorido pelo julgamento de Garras, seguia ele de perto, seus sentidos aguçados. O cheiro de sangue e musgo grudava em suas narinas. Seu gural se mexeu inquieto em seu interior, sentindo a tensão na mata. Eles estavam indo para o norte, para Akankor, para as ruínas do antigo templo proibido. Um lugar sussurrado em histórias de fogueira, que muitos acreditavam ser um mito. Mas Yorick sabia melhor agora. Tudo que ele uma vez pensou ser uma lenda era real. E este templo guardava segredos muito mais obscuros do que qualquer coisa que ele já havia enfrentado. O templo era onde uma tribo extinta há muitas eras, conhecida como o Círculo Negro, se reunia para adorar Kalash, a representação física da Uir. Por que eles a levaram para lá? Yorick perguntou, abaixando-se sob um galho baixo. Tomé olhou para trás e respondeu. O templo é um anexo de poder antigo e corrupto. Seu tio tentará vincular o espírito dela às forças obscuras que lá existem. Talvez até mesmo oferecê-la como sacrifício à própria Kalash. As mãos de Yorick se fecharam em punhos. Ele não vai tocá-la. Eles caminharam em silêncio por mais uma hora até que as árvores começaram a rarear. O cheiro da terra mudou, mais velho, quase metálico. Um zumbido baixo vibrou pelo chão, como se algo enorme dormisse abaixo dele. Então eles viram as ruínas de Akankor, porém aquela parte das ruínas era desconhecida para Yorick. Esculpida na face de um penhasco irregular, sua entrada era emoldurada por colossais estátuas de pedra que se erguiam como guardiões, um urso, um lobo e um jaguar. Seus olhos ocos e bocas abertas em rugidos silenciosos. Videiras rastejavam sobre as estátuas desgastadas, mas nada ousava crescer muito perto da entrada. O lugar rejeitava a vida. Yorick deu um passo à frente e congelou. A voz de seu pai ecoou em sua mente. Nunca chegue perto do templo, Gael. Ele toma mais do que dá. Ele não é apenas amaldiçoado. Ele está sempre com fome. Mas ele não tinha escolha. O ar ficou mais frio lá dentro. Tochas se acendiam enquanto eles andavam pelo corredor de pedra em espiral, lançando sombras bruxuleantes que dançavam como espíritos. Cada passo parecia mais alto que o anterior. Símbolos estranhos se alinhavam nas paredes, escritas antigas que Gael não conseguia ler,
mas seu Gural reagia a elas. Medo, raiva e tristeza se misturavam dentro dele. Este lugar lembra a dor, sussurrou Tomé. Eles chegaram a uma câmara enorme, o teto perdido na escuridão acima. No centro havia um altar de obsidiana. Yara estava imóvel em cima dele. Símbolos que evocavam a Kalash, pintados com sangue, brilhavam prendendo seus pulsos e tornozelos. Ao redor dela, um círculo de figuras negras encapuzadas cantavam em uma língua desconhecida. No centro delas estava Arturos. Ele estava diferente, ainda mais distorcido. Seus olhos não tinham mais nenhuma centelha humana, apenas poços vazios e negros. Seu corpo pulsava com uma energia sobrenatural. A energia negra da Uir que impregnava o templo havia se fundido com o urso corrompido dentro dele. Quando ele viu Yorick, ele não pareceu surpreso. Você me seguiu? Que ótimo! Vocês dois vão morrer aqui. Yorick não esperou. Com um rugido, ele se transformou no meio da corrida, ossos quebrando e se reformando enquanto ele se transformava em sua forma crinos de Gural. Ele se lançou em direção às figuras encapuzadas, espalhando-as como folhas. Tomé flanqueou à esquerda, movendo-se com a precisão de um predador. Arturos levantou os braços e sombras surgiram das paredes, formando garras e lanças. Yorick desviou, rolou e bateu no altar. O impacto quebrou a pedra e sacudiu a câmara. Yara se mexeu, os olhos dela se abriram. Gael, ela sussurrou. Estou aqui. Mas Arturos já estava sobre ele e jogou Yorick contra uma parede de pedra irregular. Ele estava mais forte agora, mais rápido também. O poder do templo fluía através dele como veneno, corrompendo e fortalecendo ao mesmo tempo. Você deveria ter ficado escondido, ele sibilou. Você poderia ter vivido como um cachorro. Em vez disso, você escolheu morrer como um rei. Yorick cuspiu sangue e respondeu: melhor do que viver como um covarde. Eles se chocaram novamente, dentes e garras, força contra força. Cada golpe abalava o templo. Rachaduras se espalharam pelas paredes. Os espíritos presos dentro da pedra gritavam de alegria e terror. Tomé alcançou Yara, cortando os símbolos com uma lâmina de prata. Quando a restrição final quebrou, o brilho vermelho ao redor de seu corpo se despedaçou, e o templo soltou um rugido baixo e raivoso. Yara sentou-se fraca, mas furiosa. Seus olhos brilhavam com uma estranha luz verde, o poder da selva. Os espíritos da floresta não a abandonaram. Afaste-se dele, ela gritou, levantando as mãos. Videiras explodiram das rachaduras no chão, envolvendo os membros corrompidos do urso. Yorick aproveitou a abertura e, com um rugido poderoso, ele cravou suas garras no peito de Arturos. Não para matar, mas para arrancar algo. Uma pedra preta, pulsante e viva. Era a fonte da corrupção. No momento em que deixou o corpo de Arturos, o urso mais velho gritou. Sua forma convulsionando e as sombras gritaram e se afastaram dele. Seu corpo entrou em colapso, envelhecendo rapidamente, enquanto o poder das trevas o abandonavam. Yorick deixou a pedra cair no chão. Tomé abaixou sua lâmina, quebrando-a. E o templo silenciou. Quando eles saíram, o amanhecer os saudou. Yorick levava Yara nos braços. Ela ainda estava fraca porque o templo consumiu muito de sua energia. Tomé seguia atrás, sempre atento. A selva os cumprimentava como a um velho amigo. O sol quente, pássaros cantando, folhas farfalhando. Parecia que a própria terra estava suspirando de alívio. Yorick olhou novamente para o penhasco, agora rachado e desmoronando. Porém, os 3 guardiões de pedra continuavam de pé.
O urso, o irmão mais velho, os primeiros protetores. O lobo, o irmão menor, os garus, criados para ajudar os guraus a proteger Gaia. E o jaguar, o basté, eram os olhos de Gaia. Yorick sorriu com a compreensão que acabara de ter dos 3 guardiões. Ninguém nunca mais deverá pôr os pés naquele lugar, decretou ele. Yara assentiu e completou. Nós vamos garantir que esse lugar seja esquecido para sempre. Yorick olhou para ela, que tinha a cabeça recostada em seu peito, e disse: Obrigado por me salvar. Ela sorriu fracamente. Nós nos salvamos, meu amigo. Yorick olhou para o horizonte. Seu tio se fora. A escuridão havia sido quebrada, mas a luta não havia acabado. O clã ainda precisava de cura. O equilíbrio ainda tinha que ser restaurado. E Yorick ainda tinha um destino a cumprir. A selva havia recuperado sua paz, por agora. Mas a paz, Yorick sabia, nunca era permanente. Não para alguém como ele. Não quando as cicatrizes da traição e as manchas do poder ainda permaneciam em cada canto da terra natal de seu clã. Enquanto o sol nascia sobre o denso dorsal verde, lançando raios dourados através da névoa, Yorick estava à beira de um penhasco. De lá ele podia ver o coração do vale, as terras sagradas que outrora pertenceram a seu pai. Terras agora silenciosas, esperando por um novo alfa para tomar seu lugar. Nunca imaginei voltar, ele murmurou. Yara se juntou a ele, caminhando com suas próprias pernas. Seus ferimentos estavam cicatrizando lentamente com a ajuda de ervas antigas e a vigilância cuidadosa de Tomé. Mas você tem que fazer isso, ela disse gentilmente. O clã Okuma está fraturado. Alguns deles seguiram seu tio voluntariamente. Outros foram forçados. Todos eles estão confusos e com medo. Yorick Gael não teve escolha, a não ser retornar. Não como o menino que uma vez correu por aquelas florestas, perseguindo sombras, mas como um homem seguro e ciente de que as sombras podem ser inimigos letais. A viagem de volta à aldeia foi tensa. Cada fafalhar das árvores, cada sussurro do vento fazia os sentidos de Yorick ficarem alertas e seus pelos se arrepiarem. Seu gurau estava calmo, mas alerta, como se esperasse uma emboscada final. Tomé seguia em frente como um batedor, enquanto Yara ficava por perto, sua conexão com a selva se fortalecendo a cada dia. Eles passaram por vilas esvaziadas pelo medo, casas queimadas por conflitos civis. O clã se voltou contra si mesmo sob o governo de seu tio. Aqueles que resistiram, fugiram ou foram punidos. As cicatrizes estavam por toda parte, físicas e espirituais. Quando finalmente chegaram ao antigo centro da vila, a grande fogueira de pedra estava fria. Os anciões estavam sentados em silêncio, e as crianças espiavam por trás das cabanas. Os guerreiros ficaram confusos quando Yorick entrou, ladeado por Tomé e Yara. Suspiros o seguiram, sussurros subiam como fumaça. É ele. Gael está vivo. E aquela é Yara? Yorick levantou a voz, não com domínio, mas com poder enraizado na verdade. Não venho para governar pelo medo, ele disse. Venho para reclamar o que foi roubado, não apenas de mim, mas de todos nós. O silêncio se quebrou quando um dos guerreiros deu um passo à frente. Um homem alto com uma tatuagem de onça no peito. Seu nome era Haran, outrora leal ao tio de Yorick. Você ousa mostrar sua cara aqui? Você abandonou esta terra. Você a entregou às sombras. Yorick não recuou. Eu era criança quando corri, mas não a abandonei. Fui levado dela por aqueles que traíram meu pai. Ele se aproximou um pouco.
E eu voltei para encarar o que você não encararia. Eu fui ao templo proibido. Eu vi o que ele se tornou. E eu terminei com isso. Um murmúrio se espalhou pela multidão. A expressão de Haran escureceu, mas ele não se moveu. Yara deu um passo à frente. Sua lealdade foi equivocada, ela disse. Mas esta terra ainda pode se curar, se você deixar. E Yorick acrescentou: eu não quero vingança, eu quero união. Mas não se engane, se você me desafiar, eu lutarei. Houve uma pausa, então Haran abaixou a cabeça. Então não lute mais, ele disse. Eu seguirei você. E com isso, o clã lentamente começou a cercar Yorick, não em oposição, mas em aceitação. Um por um eles se apresentaram. Anciões ofereceram bênçãos, guerreiros abaixaram suas armas, a fogueira foi acesa mais uma vez. E pela primeira vez em muitos anos a tribo cantou. Naquela noite, enquanto as chamas crepitavam e os tambores batiam em um ritmo de renascimento, Yorick estava à borda da reunião. Ele observou as pessoas rindo, dançando e chorando. Ele viu as crianças brincando na poeira novamente. Ele sentiu esperança. Yara se juntou a ele. Eles estão olhando para você agora. Não tenho certeza se estou pronto. Não importa, ela disse. Eles acham que você está e é isso que a liderança realmente é. Ele sorriu levemente. Ainda assim, ele acrescentou, sinto que este não é o fim. E não é, disse uma voz atrás deles. Tomé surgiu das sombras. Ele estava observando a selva e sentiu algo estranho e foi investigar. Há um novo perigo crescendo. Ele disse, e este não é espiritual, está ligado ao exterior. Pessoas que aprenderam sobre os metamorfos e querem explorá-los. O rosto de Yorick endureceu. Então enfrentaremos isso também. Ele olhou novamente para o fogo. Eles já não tiraram o suficiente de nós? Não vamos deixar que eles tirem mais nada.